Já estamos ao vivo pelo Facebook. Benedicite, irmãos oblatos da Ordem de São Bento. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, em breve também pelo YouTube. São todos bem-vindos a estar conosco em mais uma noite de estudos da regra do nosso Pai São Bento. Estamos muito felizes por estar aqui, por ter esta oportunidade de aprofundar essa nossa espiritualidade beneditina, o nosso conhecimento desta regra, que há mais de 1.500 anos santifica tantos santos, tantas pessoas, 23 papas, mais de 3.000 santos de ordem beneditina. Então, é maravilhoso podermos estar aqui nesta noite para fortalecer mais uma vez a nossa jornada espiritual, a nossa dimensão espiritual. Irmã de Janira, minha superiora da comunidade de Oblatos de Presidente Prudente, na comunidade de Cristo Rei, eu convido a senhora para fazer a oração inicial. Ok, boa noite a todos. Irmão Bento, que conduzirá para nós a reflexão de hoje. Já agradecemos, a sua disponibilidade. O irmão Francisco está conosco e os demais oblatos, Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui reunidos nessa noite. E lembrando, para iniciar esse momento, da nossa liturgia de hoje, que Jesus se apresenta hoje como a videira, permanecei em mim e eu permanecerei em vós e produzirei muitos frutos. Então, que nós, unidos a essa videira, a Jesus, permanecendo nele, possamos produzir muitos frutos. Então, vamos pedir ao Espírito Santo a conduzir esse momento, se fazer presente em nosso meio. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instituísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigada, irmã de Janira. Então, vamos continuar o estudo da regra de nosso Pai São Bento. Domingo passado, terminamos o estudo do bloco da arte espiritual, dos capítulos 4, 5, 6 e o coração da regra, o capítulo 7. E assim, podemos ver que é a partir da nossa espiritualidade que vamos nos fortalecendo a nossa dimensão espiritual. E hoje começamos o bloco litúrgico, que vai do capítulo 8 até o capítulo 20. Então, é o momento de perguntar: como vai a sua oração? Não é para responder agora, não. Só depois que a gente terminar esse bloco, Porque são tantas coisas novas que a gente partilha aqui, que a gente aprende nesse estudo. Por isso que é gostoso nos encontrarmos, estudar, vivermos nesta comunidade. E é isso que o nosso Pai São Bento nos ensina. E, para isso, tem a regra que disciplina essa convivência. Então, traz para a gente. A gente murmura tantas vezes, não é? Por pequenas coisas. Mas, será que quem reza não tem provações na vida? Tem. Lá em Eclesiastes é dito: quando entrardes para o serviço de Deus, tereis provações. Então, quem reza tem mais provação ainda. E a oração serve para a gente fortalecer a nossa espiritualidade, para que nós possamos enfrentar essa provação, assim como Maria enfrentou a grande provação, permaneceu de pé. Então, é esse o grande motivo para a gente rezar. Rezar como?
São Bento nos ensina, nesse bloco litúrgico, como fazer a oração. Né? E para refletir, para a gente partilhar, para a gente estudar um pouquinho esse bloco litúrgico, temos a alegria de receber hoje o irmão Bento, um oblato beneditino lá de Minas Gerais, de Varginha. Irmão Bento, eu gostaria que você se apresentasse para a gente e já começasse o estudo de hoje. Seja bem-vindo. A todos os irmãos que estão aqui hoje, irmão Francisco, lá de Varginha também, irmão Pacômio, lá de Fortaleza, seja bem-vindo, irmão Pacômio. A Márcia, lá de Goiás, que gostoso essa partilha, essa vivência. A Tizuco, a minha irmã Oblata aqui, de Presidente Prudente também, a Cleusa, a Ângela, a Dona Maria Augusta, sejam todos bem-vindos. Irmão Bento, com você agora. Mais uma vez, muito boa noite, irmã Angélica, irmã Djanira, demais irmãos oblatos, oblatas. Que a graça de Deus possa permanecer conosco durante este tempo de formação. É importantíssimo o que a irmã Angélica acaba de nos falar. São Bento, de fato, traz vários capítulos na regra que nos ajudam a rezar melhor. São Bento passa de uma construção espiritual, falando do silêncio, da humildade, e agora, com este arcabouço, São Bento nos ajuda a rezar. E esses capítulos, de 8 a 20 da Santa Regra, são capítulos que são chamados de diretório litúrgico. E eu preparei essa formação da seguinte maneira: nós teremos 2 domingos. Portanto, hoje eu quero fazer uma explanação, assim como o fez tão brilhantemente Dom Alexandre. Também acho importante irmos às fontes, não somente às fontes da época de São Bento, mas a outras fontes que a Igreja nos propõe, para que a gente possa, de fato, entender a dimensão e a importância do diretório litúrgico de São Bento. São Bento dá um lugar de destaque na sua regra, a oração. O monge, o oblato, e o cristão, de maneira geral, é chamado ao serviço de Deus, à obra de Deus, é chamado a Opus Dei. Vamos guardar essa palavra tão importante. A Opus Dei, a obra de Deus. Então é importante a gente ir à origem. Hoje, depois das vésperas, eu dizia para os irmãos, é importante que o irmão, o oblato, saiba manusear a liturgia das horas. Aqui em Varginha, nós utilizamos a liturgia romana. É importante que o oblato saiba manusear. Não é fácil manusear a liturgia das horas, mas a partir da nossa prática diária, a gente vai acostumando e vai aprendendo a manusear e a estar em comunhão com a Igreja a partir desta preciosa oração. O ofício divino, e hoje chamado de liturgia das horas, na época de São Bento era chamado, o grande ofício divino. Eu diria que o ofício divino ele emana do amor divino, ele emana do sagrado e é constantemente uma homenagem regular,
uma homenagem desinteressada a nosso Senhor. Essa obra divina, esse ofício divino, não pertence somente aos monges, aos oblatos, mas é uma grande riqueza de toda a igreja, pertence a todo o povo de Deus. Pertence a todo o povo de Deus. Quando a gente entra no mosteiro para participar de um momento litúrgico, aquele canto gregoriano, o incenso, a posição que os monges se encontram, tudo aquilo nos leva a uma atitude de contemplação. E essa mesma atitude nos leva a um encontro profundo com Deus. E a oração, ela é um meio realmente privilegiado. Um meio privilegiado que nós dispomos, que está ao nosso alcance, para que a gente, de fato, tenha essa relação profunda com Deus. E eu diria mais, a oração, ela é uma fonte de equilíbrio. É uma fonte de equilíbrio da nossa vida. Então, não é à toa que São Bento dispensa vários capítulos para tratar deste tema. São Bento ensina os seus monges a maneira de rezar. E é interessante que quando São Bento ensina os seus monges a maneira de rezar, São Bento ensina como um verdadeiro pai, para não cansar o monge, para que o monge não esteja fatigado no momento da oração, para que a oração seja tranquila e para que a oração seja bem feita. Então, São Bento tem esse cuidado muito grande com a oração. E, portanto, eu quero dividir esse tema, esse estudo, da seguinte maneira. Eu quero dividir esse estudo a partir da relação dos ritmos monásticos, do ritmo de vida, né? Da vida e dos horários e dos tempos que a própria regra traz para a vivência do mosteiro, trabalhar o conteúdo desta oração, principalmente os salmos, que são utilizados no ofício divino, trabalhar de forma com uma profundidade maior a questão da própria atitude interior. A própria atitude interior. Lá no capítulo 9 da regra de São Bento, versículo 7, nós temos uma atitude. É essa atitude interior que vai nos ajudar a rezar a liturgia das horas. E, por fim, no próximo domingo, a gente vai concluir, né, esse tema como um grande encontro do ser por excelência, um grande encontro com Deus. Grande encontro com Deus. Portanto, quando se fala em liturgia das horas, nesse ritmo de vida, ao longo da história da Igreja, nós tivemos várias maneiras, e temos várias maneiras, de rezar a liturgia das horas. Mas São Bento, quando coloca este tema, São Bento se preocupa com o ofício e, ao mesmo tempo, São Bento se preocupa com a relação dele
com as funções da estação do ano. São Bento, ao construir a temática, né, do diretório litúrgico, São Bento traz as estações do ano. São Bento traz o tempo. A luz do dia, o escurecer, o entardecer. Por isso nós precisamos voltar na história, entender o ritmo temporal e a mensuração do tempo naquele período histórico. A mensuração do tempo naquele momento não era, evidentemente, como a nossa. Não dá para olhar e ler a regra de São Bento, o diretório litúrgico, com a noção de tempo que nós temos hoje. E São Bento deseja que nós possamos assumir, como filhos de São Bento, nós possamos assumir com muita maturidade este belíssimo instrumento que nos ajuda neste encontro pessoal com Deus. Importante frisar que a regra de São Bento, escrita para um cenóbio, portanto, a oração beneditina, ela é comunitária. A oração beneditina, ela é comunitária. E a Dei Verbum, o documento Dei Verbum, quando diz: aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo. A Dei Verbum traz para nós a revelação do grande mistério, o mistério que se revela através da pessoa de Jesus Cristo. E esse plano da revelação, ele se concretiza, ele toma forma através dos acontecimentos, através de palavras, através das obras realizadas por Deus ao longo da história. Ao longo da história. E eu diria que o diretório litúrgico é também, na regra de São Bento, uma revelação de Deus. É uma revelação de Deus no devir da história. É uma revelação de Deus no percurso da história. Fortalece essa revelação os ensinamentos deixados pela regra de São Bento, as realidades significativas que estão presentes ali também na regra de São Bento. A plenitude dessa revelação é a pessoa de Jesus. A partir da sua vida, a partir da sua paixão, morte e ressurreição. E a Dei Verbum, esse documento da Igreja, é muito significativo para que a gente possa, de fato, entender aquilo que São Bento se propôs a nos ensinar. Porque o diretório litúrgico está centrado na pessoa de Jesus Cristo. A liturgia beneditina, liturgia, eu digo liturgia beneditina, mas de fato não existe uma liturgia beneditina, porque a liturgia é da Igreja. Mas a maneira de se expressar liturgicamente, através dos beneditinos, é uma liturgia cristocêntrica, porque a própria espiritualidade beneditina é uma espiritualidade cristocêntrica.
E a liturgia das horas, ela nos revela essa plenitude da revelação de Jesus Cristo. Ela nos revela essa plenitude da pessoa do Cristo através da sua vida, da sua paixão, morte e ressurreição. Hoje, nas vésperas, cantamos o Aleluia. Amanhã de manhã, vamos acordar e rezar laudes e glorificar o Senhor que vem ao nosso encontro. E a cada hora litúrgica, a cada hora canônica, nós nos inspiramos na vida de Jesus Cristo. Portanto, o diretório litúrgico é a revelação de Deus no devir da história. É a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo no devir histórico. O Papa João Paulo II, o santo, nosso grande santo, afirmou o seguinte: vou trazer para vocês as palavras do Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II diz assim: a contemporaneidade de Cristo com o homem de cada época, a contemporaneidade de Cristo com o homem de cada época, realiza-se no seu corpo, que é a Igreja. A relação entre Cristo, palavra do Pai, e a Igreja não pode ser compreendida em termos de um acontecimento simplesmente passado, mas trata-se de uma relação vital na qual cada fiel, pessoalmente, é chamado a entrar. E ela entra e permanece nessa relação vital por meio da liturgia. A relação entre Cristo, palavra do Pai, e a Igreja não é um simples acontecimento do passado, mas acontece a cada instante, acontece em cada momento que nós paramos, em algum momento do nosso dia. Diante da agitação do nosso dia, nós paramos. Paramos para glorificar nosso Senhor. Então, Jesus Cristo entra na nossa vida e nós entramos na pessoa do Cristo, numa relação de vida. E o Papa João Paulo II nos diz que isso acontece por meio da liturgia. Isso acontece por meio da liturgia. Isso acontece por obra da Opus Dei, da obra de Deus. A liturgia, o que é a liturgia? Lá no Sacrosanto Concílio, a liturgia é entendida como uma meta. Uma meta. E, com certeza, São Bento, ao tratar dessa temática na regra, São Bento também enxergou, com certeza, ele enxergou a liturgia como uma meta. Uma meta para a qual se encaminha a ação da Igreja. Uma meta onde nós caminhamos rumo ao sagrado, rumo ao divino, e a partir dali se propaga toda a sua força para toda a Igreja. Para toda a Igreja. Na verdade, o trabalho apostólico ele vai se ordenar
a partir do momento em que todos se tornam filhos de Deus pela fé, pelo batismo. E aí, de fato, todos se reúnem em assembleia nas primeiras comunidades cristãs para louvar a Deus por meio da igreja. E ali, na grande liturgia, onde acontece o sacrifício, onde acontece a ceia do Senhor. Portanto, essa é a grande meta. A grande meta. O cume da liturgia, que é a Eucaristia. Então, diariamente, nós contemplamos nosso Senhor através das horas canônicas e chegamos lá no cume da liturgia, que é, na verdade, a Sagrada Eucaristia. E assim, os monges, ao longo de 1.500 anos, assim o fizeram. Assim, nós, oblatos, fazemos todos os dias. Assim, os fiéis são convidados, todo o povo de Deus é convidado a caminhar nesta ação da igreja para a pátria definitiva. Portanto, a liturgia nos ajuda a enxergar um futuro escatológico. A liturgia nos ensina a caminharmos com o nosso Senhor para a cidade celeste. Para a cidade celeste. E toda celebração litúrgica, porque às vezes nós estamos, e a vida do oblato é assim, a irmã Angélica vai confirmar isso, o irmão Francisco também. Nós, oblatos, quando rezamos a liturgia das horas, não podemos estar todos os dias reunidos com a comunidade. E muitas vezes rezamos de maneira solitária. Isso nos dá um pouco de tristeza, porque a partir da regra de São Bento, a partir do cenóbio, nós rezamos de maneira comunitária. Mas, ao longo dos nossos dias, nós vamos rezando de maneira individual, mas eu digo que mesmo ali, cada irmão, no seu cantinho, fazendo acontecer a Opus Dei, qualquer celebração litúrgica, é obra de Cristo sacerdote. Qualquer celebração litúrgica é obra de Cristo sacerdote. É uma ação sagrada por excelência. Por isso eu dizia hoje aos irmãos que, ao rezarmos a liturgia das horas, rezemos com toda a dignidade, porque é uma ação sagrada por excelência. Porque tem uma eficácia muito grande. Nos leva a esse encontro profundo com Deus, a esse encontro profundo com o sagrado. E pela liturgia da terra participamos e saboreamos já a liturgia celeste celebrada na Jerusalém celeste, para a qual, como peregrinos, nós caminhamos, onde Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. E por meio desta liturgia, cantamos ao Senhor um hino de glória, com toda a milícia, com todo o exército celestial. E por isso, nós esperamos ter parte e ter comunhão com os santos, cuja a memória nós
fazemos quase que diariamente na liturgia das horas. Quase que diariamente nós fazemos memória. Portanto, quando rezamos a liturgia das horas, estamos em comunhão com o céu. A terra se faz comunhão com o céu. A terra se faz comunhão com o céu. Irmãos, esta oração, chamada de obra de Deus, esta oração chamada de obra de Deus, mais uma vez eu reforço aquilo que está na regra de nosso Pai São Bento. Ela é uma oração feita em comunidade. E ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ela foi se organizando progressivamente. Progressivamente. Desde São Bento até os dias de hoje. E elas constituem um ciclo de um horário bem definido de oração, o que hoje nós chamamos de liturgia das horas. É uma oração da Igreja, é uma oração com Cristo e a Cristo. Isso a gente não pode perder de vista. É uma oração de louvor, é uma oração de súplica, mas é a oração da Igreja com Cristo e a Cristo. Evidentemente que aquilo que São Bento coloca na regra, muitos mosteiros hoje não seguem tal e qual está aqui. Até porque a gente tem um distanciamento das estações do ano, como propôs ali São Bento, em cada região do mundo, guardada, portanto, as devidas proporções, nós fazemos uso daquilo que São Bento nos ensinou, daquilo que São Bento propõe a seus monges há 1500 anos e que foi progressivamente organizando, que é a oração da Igreja com Cristo e a Cristo. Mais uma vez, a gente percebe que esta oração, ela é uma oração cristocêntrica. Cristocêntrica. O diretório litúrgico de São Bento é um diretório litúrgico cristocêntrico. É um diretório litúrgico cristocêntrico. E aí é importante a gente trazer para esse estudo o significado, evidentemente, da palavra liturgia. É importante nós trazermos o significado da palavra liturgia, leiturgia, lá do grego, obra do povo. A liturgia tem um conceito das cidades gregas que era obra pública. A liturgia era obra pública. A liturgia era, de fato, nas cidades gregas, a liturgia era usada no meio civil, né? Era utilizada para verificar determinados patrimônios, custear serviços públicos. Isso era o sentido da palavra liturgia. Construção de estradas, de pontes, né? Da própria situação vivida no meio público, né?
principalmente na Grécia, onde existiam os Jogos Olímpicos, se falava muito em liturgia, se falava muito em obra pública, né? Também era utilizado para tratar do meio militar, principalmente na cidade de Esparta, Então, portanto, a liturgia estava relacionada na sociedade grega a uma concepção mais civil, né? Aristóteles, por exemplo, notava certas liturgias cíclicas, jogos, festas, né? E que interessante que essas obras, que esses jogos e essas festas, no entendimento de Aristóteles, haviam muitos gastos públicos. A liturgia era um gasto público. A sociedade gastava muito, né? Era um prejuízo público a liturgia na sociedade grega, de acordo com Aristóteles. Pois bem, aos poucos a palavra liturgia foi perdendo esse significado de serviço público para dar espaço a um outro sentido, que é o sentido religioso. E a partir do século III a.C., a palavra liturgia começa a ter esse significado religioso, né? Era um significado de culto aos deuses. Né? E que era prestado por pessoas que eram designadas a realizar estes serviços religiosos. Pessoas designadas para isso eram os sacerdotes. Não estou falando de sacerdotes cristãos, eu estou ainda no século III antes de Cristo. Então, a liturgia era utilizada por essas pessoas escolhidas justamente para este serviço, né? A liturgia se torna, então, um instrumento religioso, né? E para nós, o que importa é este conceito de liturgia. Eu estou trazendo essa temática para a gente entender aquilo que está presente no Diretório Litúrgico de São Bento. Quando a gente fala de Opus Dei, é obra. Né? Assim como o conceito grego de liturgia é obra, também o conceito religioso, em que São Bento muito bem o traz, é obra. Mas não é obra pública. É obra de Deus. A liturgia como obra de Deus. Né? Lá no Antigo Testamento, eu separei alguns textos bíblicos aqui, para a gente falar um pouco sobre a liturgia e para a gente poder entender um pouquinho a liturgia da regra de São Bento. A liturgia, no Antigo Testamento, era utilizada geralmente ali, a gente pode perceber lá no Pentateuco, como que a liturgia é utilizada por Moisés, né? O livro de Levítico também traz inúmeros instrumentos ali litúrgicos. O povo judeu utiliza bastante aqueles conceitos trazidos ali em Levítico. Né? No Novo Testamento, a liturgia e seus derivados ocorrem algumas vezes, e aí eu trouxe aqui alguns textos. Filipenses, capítulo 2, versículo 30,
Epafrodito arriscou sua vida para suprir ao que vós não podíeis fazer para meu serviço, ou seja, para minha liturgia. Liturgia, no caso, é o quê? O sustento do apóstolo. O Epafrodito, portanto, atendeu levando esmola, a esmola dos filipenses, né? Aqui existe um significado de liturgia, um significado profano de liturgia. Um significado profano de liturgia. Um outro significado profano de liturgia que nós encontramos no Novo Testamento. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 12. O serviço desta liturgia, ou desta coleta, não deve apenas satisfazer as necessidades dos santos. Se referindo, portanto, àquilo que entra para o templo. Romanos, capítulo 13, versículo 6. Os que governam são servidores de Deus, que se desincumbem com zelo de seu ofício. E o ofício aqui está relacionado à liturgia. Então, são sentidos profanos. Nós vamos encontrar esses sentidos profanos no Novo Testamento, mas que, de igual forma, nós vamos encontrar um sentido ritualístico em vários outros textos do Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 2, nós temos um significado ritualístico, celebrativo, cultico. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, assim nós encontramos: celebravam eles, os primeiros discípulos, a liturgia em honra do Senhor. Celebravam eles a liturgia em honra do Senhor. Então, existe um significado ritualístico, um significado de culto. Em Lucas, capítulo 1, versículo 23, completados os dias de seu ministério, ministério é liturgia, Zacarias voltou para casa. Estão percebendo, portanto, que a liturgia pode ter um significado profano, quanto um significado religioso, até mesmo na palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 21, Moisés aspergiu com o sangue a tenda e todos os utensílios de culto. Liturgia. Fazendo referência ao Antigo Testamento, fazendo referência de um sentido de culto, de um sentido celebrativo, ritualístico. Mas a liturgia também, ela pode ter um significado também vivencial. Um significado vivencial. Toda a vida do cristão vem a ser um culto a Deus, um culto agradável. De modo que nada há de profano ou arreligioso. Nada há de profano ou arreligioso. E é aí que nós encontramos Filipenses, capítulo 2, versículo 17. Se o meu sangue for derramado em libação, em sacrifício e serviço, da vossa fé alegro-me, regozijo-me com todos vós. Serviço. Mas esse serviço não é profano ou arreligioso.
ele é vivencial, faz parte do cotidiano. E aí um ponto importante na regra de São Bento, dentro da espiritualidade beneditina, que a regra de São Bento não é uma espiritualidade que nos leva, aí trazendo aqui o que Dom Alexandre falava nas últimas semanas, a espiritualidade beneditina não é uma espiritualidade que nos leva direto para o céu e esquecemos da terra. A espiritualidade beneditina, ela é realmente vivencial. A espiritualidade beneditina nos permite construir a nossa vida comum rumo a Jerusalém Celeste. Mas nos permite enxergar as nossas relações cotidianas. É serviço, é sacrifício, é liturgia, porque é dom. Porque é dom. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 16, a graça me foi concedida por Deus de ser ministro, ministro de Cristo, liturgia. Ser ministro de Cristo, isso é liturgia, é serviço, é serviço. Portanto, esses conceitos de liturgia, eles são importantes para que a gente possa entender os ritmos de vida, e principalmente o ritmo de vida impregnado na regra de São Bento. E São Bento traz esses elementos, principalmente essa síntese e esse conceito de liturgia como obra lá da sociedade grega, mas com uma transcendência que é justamente o significado religioso à liturgia. Portanto, a liturgia é obra de Deus. E é justamente dentro desta obra de Deus, dentro deste Opus Dei, que se estabelece a relação dos ritmos de vida. É importante quando a gente pensa numa comunidade religiosa, numa comunidade monástica, como que o ritmo de vida ali é muito correto, é muito certo. Né? Tem horário para tudo, tem horário para tudo. O monge acorda às 4 da manhã, vai fazer as suas primeiras orações, as vigílias, depois vem as laudes, depois tem os seus afazeres, depois tem a oração de tércia, a sexta, a noa, as vésperas, as completas. E todo aquele ritmo determinado pelo tempo. Determinado pelo tempo. Existe uma obra de Anselmo Blum que fala dos ritmos do tempo monástico. Muito interessante essa obra, que nos ajuda ao mesmo tempo, enquanto pessoas que vivem no mundo, não vivemos dentro do mosteiro, que nos ajuda também a organizar a nossa vida. Uma obra que nos ajuda a enxergar, a partir do estilo de vida monástico, nos ajuda a enxergar certos aspectos da nossa vida que nós precisamos, muitas vezes, reconhecer. Então, dentro de um mosteiro, nós temos um ritmo de vida muito bem demarcado. Muito bem demarcado. Quando a gente pensa no ora et labora,
nós imaginamos uma rotina monástica. E aí, compreendendo a inseparabilidade da forma de vida monástica de uma condição sagrada, nós precisamos perceber o cotidiano dos seguidores de São Bento, sejam os monges, sejam os oblatos, que buscam extrair da sua rotina os aspectos mais significativos dessa opção diária de sacralidade. Dessa opção diária de sacralidade. Nós marcamos o tempo com uma sacralidade profunda. Tenho certeza que os irmãos oblatos, todos, ao amanhecer e ao anoitecer, pelo menos laudes e vésperas rezam. Sei que é muito difícil a gente parar ao longo do dia para rezar as horas menores, mas identificar essa característica desta opção diária pela sacralidade. E quem quer que entre em contato aí com a espiritualidade beneditina, com o monaquismo beneditino, vai evidentemente se deparar com essa palavrinha. Ora et labora. Reza e trabalha. Reza e trabalha. É uma máxima beneditina. É uma máxima beneditina. E é um universo milenar de tradições, de práticas que vão se organizando dentro de uma vivência, por isso a liturgia vivencial, a liturgia com sentido vivencial, são aspectos que nos ajudam a construir um hábitus monástico. Hábitos no sentido de uma maneira de ser monástica. E aí a rotina de orações, ela é fundamental, ela é determinante na construção dessa situação singular da espiritualidade beneditina. Todos os dias, os monges, todos os dias, os oblatos, dedicam horas do seu dia nas orações, sejam elas orações individuais, meditação sobre a palavra de Deus, oração solitária, né? Seja a oração da liturgia das horas, seja a oração da liturgia das horas. Então é importante que a gente tenha noção desse ritmo de vida sagrado. E a vida beneditina na igreja aparece a maior parte das vezes como busca plena de Deus. Quando se fala dos beneditinos, logo vem aquela ideia de busca plena de Deus. E essa busca plena de Deus se diferencia a partir do decurso da vida de alguns fiéis cristãos que buscam mais intimamente este projeto, esta espiritualidade, que buscam e tendem aí eu vou usar uma expressão
A Angélica usou escada na semana passada. O Alexandre não gostou muito da escada, mas é só a título de ilustração. Só a título de ilustração. Quando essa busca plena por Deus acontece, é necessário que, de algum modo, se diferencie o decurso da vida de todo cristão e de alguns que tendem mais intimamente a essa busca e tendem às alturas da doutrina e das virtudes, até chegar à pátria celeste. É como nós falávamos na semana passada com o Dom Alexandre. A gente precisa, realmente, a gente sobe a escadinha. A gente sobe a escadinha. Mas é preciso descer. É preciso descer. Porque na contemplação, a gente se eleva. Mas se a gente não descer a escadinha, a gente se esborracha lá embaixo. A gente se esborracha, se espatifa. É preciso chegar às alturas da doutrina. É necessário subir ao Monte Tabor, mas, ao mesmo tempo, saber que existe uma realidade concreta na qual estamos inseridos. E esse caminho é o caminho que São Bento, com ânimo solícito, quando a gente lê a regra, a gente percebe que São Bento tinha realmente um ânimo solícito e comovido. Como que ele percorre e, ao mesmo tempo, respeita os seus filhos. Como ele respeita os seus filhos. Mostrando que é possível e que não é difícil viver essa trilha de oração. São Bento também nos mostra, nos capítulos 8 a 20, quais são os perigos que aparecem e tomam conta da nossa vida espiritual. Porque, na verdade, todos nós, seres humanos, nós somos escravos das paixões. Nós somos escravos das paixões. Paixões essas que nos incham com a vã presunção, com a soberba, ou nos enche de pavor a ponto de enfraquecer as nossas forças. Por isso, São Bento, ao escrever a regra, e principalmente o diretório litúrgico, São Bento tinha um conhecimento profundo do ser humano. São Bento tinha um conhecimento profundo do ser humano. Por isso, quando o irmão Francisco ele trabalha com a psicologia, o irmão Francisco precisa, né, irmão Francisco, levar em consideração esse aspecto da vida de São Bento, que conhecia profundamente o ser humano. Conhecia profundamente o ser humano e escreve um diretório litúrgico que não é pesado, que é leve. Confesso que quando eu me deparei com a regra de São Bento pela primeira vez, eu tive medo, eu assustei. Um primeiro olhar assusta. Mas como é doce, como é suave. Porque São Bento compreende o ser humano. São Bento conhece as fragilidades humanas. Por isso que, ao perceber o ritmo dessa relação oracional, São Bento não põe uma carga pesada para os seus filhos, mas um modelo de oração que os seus filhos
E aí eu não falo somente dos monges e dos oblatos, mas todos aqueles que desejam conhecer e viver esta espiritualidade. São Bento não põe uma carga pesada sobre os seus filhos. Pois bem, eu falei para vocês que Jesus Cristo é o centro vital absolutamente necessário, é o centro do diretório litúrgico, é, na verdade, o centro a que todas as coisas devem referir-se, para que as coisas possam ter sentido, possam se harmonizar. São Cipriano tem uma afirmação e ele diz que com energia e gravidade, que São Bento dizia. São Cipriano dizia isso, tirando das palavras de São Bento. As palavras de São Bento. São Bento dizia: nada, absolutamente, anteponham a Cristo. Vejam, portanto, que o diretório litúrgico ele é extremamente cristocêntrico. A regra de São Bento, no capítulo 72, nada, absolutamente, anteponham a Cristo. Nada. O advérbio, ele não aparece no capítulo 43. Nada se anteponha ao ofício divino. Nada se anteponha ao ofício divino. O diretório litúrgico é cristocêntrico. E se é cristocêntrico, quando toca o sino, o monge deixa o que ele está fazendo, imediatamente ele se coloca em espírito de oração, na estácio, naquele estado, se preparando já para a oração. Se preparando para a oração. Nada, absolutamente, anteponham a Cristo. Nada se anteponha ao ofício divino. Nada se anteponha ao ofício divino. Como é difícil para nós, na nossa contemporaneidade, entendermos, compreendermos estas palavras de São Bento. Como é difícil. Como é difícil, às vezes, deixarmos o filme preferido, a novela preferida, alguma coisa preferida para se dedicar ao ofício divino. Como é difícil para a nossa contemporaneidade. Como é difícil, às vezes, deixar o celular. E eu brigo com os irmãos aqui. Os irmãos vão rezar a liturgia. Ah, mas tem aqui no celular. Não. Deixa o celular um pouquinho. Nada se antepõe a Cristo. Nada absolutamente se antepõe a Cristo. Nada se antepõe ao ofício divino. E aí nós percebemos que o amor verdadeiro e absoluto a Cristo se manifesta de modo significativo na oração. Que é, na verdade,
o eixo onde rodam a convivência cotidiana de toda a vida beneditina. O amor absoluto de Cristo, a Jesus Cristo, se manifesta aí na oração. É o eixo das nossas relações. Uma vida baseada na oração e numa oração comunitária é um equilíbrio para as relações pessoais. Para as relações pessoais. O ofício divino, ele é. Eu ouso dizer que o ofício divino é uma das características mais significativas da vida monástica. Tanto que São Bento utiliza a Opus Dei. Tanto que São Bento utiliza a obra de Deus. É um dos aspectos fundamentais e naturalmente precioso da regra de São Bento. E aí nós entendemos realmente que a Opus Dei, a obra de Deus, é de fato a oração litúrgica. Por isso é importante analisar a liturgia no seu aspecto civil, no seu aspecto religioso, e dentro do aspecto religioso, o aspecto profano, o aspecto vivencial e o aspecto de culto, ritualístico. Porque a Opus Dei significa oração litúrgica. E aí, mais uma vez, se ela é uma oração litúrgica, ela está caracterizada no capítulo 43, versículo 1 da regra de São Bento. Nada antepor ao ofício divino. Nada antepor ao ofício divino. E assim, o monge, o oblato, todo aquele que deseja viver a espiritualidade beneditina, é como que um áulico, ou um membro da nobreza, ou um funcionário sagrado, um áulico de Deus, um cortesão de Deus, um funcionário sagrado de Deus, usando uma expressão mais pobre, mas que ao mesmo tempo tem uma profundidade muito grande. A liturgia é uma tarefa primordial. É o trabalho da vida consagrada, de uma vida consagrada ao serviço de Deus. O monge como consagrado, o oblato como consagrado, o batizado como consagrado ao serviço de Deus. É aquele que canta as maravilhas de Deus. E de maneira esplêndida, essa tarefa atinge o clímax na organização da vida monástica. Atinge o seu auge na organização da vida monástica. Nós falamos de liturgia das horas, e realmente a liturgia das horas, essa forma estruturada pelos salmos, nesta liturgia, a regra de São Bento nos ensina, lá no capítulo 9 da regra,
Ao terminarmos cada salmo, repetimos uma invocação. Invocação à Santíssima Trindade. Invocação à Santíssima Trindade. E por quê? Porque desta maneira, Deus aprova toda a nossa oração. E com isso nós nos inserimos na eternidade do Pai, que é amor, do Filho, que é salvação, e do Espírito Santo, que é fonte de sabedoria para todos nós. Essa é a perspicácia de São Bento. De fazer o seu monge, seu filho, sua filha, oblato e oblata, também perceber que na glorificação da Santíssima Trindade, nós entramos na eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É uma maneira de trazer a consciência de Deus presente no meio de nós. É uma característica da adoração. É uma característica da adoração. E quando nós assim rezamos, no próximo domingo eu vou tratar dos Salmos. Quando nós assim rezamos, nós sabemos que a história da salvação, a história se repete. A fé de Abraão, de Moisés, de Davi, nós repetimos este selo de infinidade. Nós repetimos essa história. Nós repetimos essa história. Eu não diria repetição, mas eu diria, de uma forma mais profunda e teológica, eu diria que ela é uma atualidade, é uma atualização. É uma atualização. Essa liturgia, esse cantar os salmos, é uma atualização. É difícil, às vezes, e São Bento percebeu isso, quando a gente está num dia triste e a gente reza o salmo, um salmo alegre. Ou quando a gente está num dia muito alegre, um dia muito feliz, a gente está num bem-estar, e de repente a gente reza um salmo de guerra, de luta. Isso acontece conosco. Mas é importante que quando a gente reza, é Cristo que reza em nós, e nós rezamos pela humanidade. Em algum momento, em algum lugar do mundo, tem alguém ferido precisando daquela oração. Em algum lugar do mundo, tem alguém que vai se beneficiar das graças daquela oração. Dom Bernardo, todos devem conhecer Dom Bernardo, né? Abade do Mosteiro Trapista, Nossa Senhora do Novo Mundo. Dom Bernardo Bonovitz, Dom Bernardo Bonovitz. Dom Bernardo, ele diz assim, que a melhor maneira de se compreender o cotidiano dos monges é considerá-lo justamente a partir desses diferentes momentos de oração. E segundo Dom Bernardo, no dia a dia de um mosteiro existem 3 modalidades principais e distintas que dão sentido à rotina monástica. A oração comunitária, presente na liturgia das horas ou no ofício divino, a meditação orante das Escrituras, que se faz através da Lexio Divina, e a oração pessoal silenciosa, realizada pelo monge no silêncio,
e no interior da sua cela. Então, a vida dentro de um mosteiro, a gente compreende esse estilo de vida por esses momentos de oração. Momentos esses que são importantíssimos para essa relação com o sagrado. Para essa relação com o sagrado. São Basílio, e aí é importante trazer São Basílio, já vou aí caminhando para o final dessa exposição, trazendo São Basílio. Dois personagens importantes, Basílio e Cassiano. Cassiano eu vou deixar para o domingo que vem. Mas eu quero trazer Basílio hoje para a gente entender a Opus Dei e fecharmos com Basílio essa ideia de Opus Dei. E fechar também com Thomas Merton. Mas Basílio, por que Basílio? Porque Basílio foi inspiração também de São Bento. Basílio foi também inspiração de São Bento. E aí, para Basílio, a Opus Dei designa, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que se faz para Deus. Não somente a oração, mas também a ascese e o trabalho. Isso é importante destacar, esse primeiro ponto de São Basílio, porque na regra de São Bento, a regra nos mostra que tudo dentro do mosteiro é vaso sagrado do altar. O que isso significa? Tudo aquilo que se faz para Deus não está somente na oração, mas no cotidiano das relações pessoais e das relações materiais também. Se eu não dou valor numa cadeira, eu sento e que me sustenta, se eu não dou valor num prato, num talher, a gente nem pensa nisso durante o nosso dia a dia, né? Mas isso é um trabalho de ascese espiritual, de perceber que tudo que está na nossa casa, de tudo que está dentro do mosteiro, é vaso sagrado do altar. E se é vaso sagrado do altar, eu preciso respeitar. E respeitar não só porque é vaso sagrado do altar, porque ele serve para mim, a cadeira me sustenta, mas sustenta o meu irmão. Né? A torneira que eu deixo aberta, ela é aberta e gasta água que vai faltar para o meu irmão. É vaso sagrado do altar. E esse significado de Basílio, tão envolvente, que envolveu São Bento, né? Torna-se bastante peculiar na época de São Bento. E esse processo de especialização em Basílio, né, do ofício, nos faz esquecer que toda a vida monástica, e não apenas a oração em comum, é, na verdade, uma grande obra de Deus. É uma grande obra de Deus, esse processo de especialização, de você perceber nos detalhes que ali existe um ofício, ali existe uma liturgia, de que ali existe uma obra de Deus. Ali, de fato, existe uma obra de Deus.
Eu quero finalizar com uma fala de Thomas Merton. Thomas Merton nos diz assim: os monges eram despertados mais ou menos 1 hora depois da meia-noite. Depois a gente vai entender esses horários, tá? Os monges eram despertados mais ou menos 1 hora depois da meia-noite, para cantar ou salmodiar um ofício muito simples, consistindo em salmos e lições, textos do Evangelho. 7 vezes ao dia, reuniam-se no oratório ou no próprio lugar em que trabalhavam nos campos. Por isso, São Bento se preocupava que os monges deveriam decorar os salmos, porque quando eles estavam distantes do oratório, eles pudessem rezar. Decoração. Decore, decoração. Então, no próprio lugar em que trabalhavam nos campos, para a recitação das horas canônicas. Cada uma das horas menores levava uns 10 minutos. Após os salmos, havia alguns instantes de meditação em comum, que São Bento fazia questão que fosse curta. Assim, São Bento estava seguro de que, quando o monge desempenhava a sua principal obrigação, o louvor de Deus no coro, fazia-o com o espírito fresco e atento às palavras proferidas. Por isso, Thomas Merton nos ensina essa importante e preciosa mensagem que São Bento emprega na Santa Regra: que o monge esteja descansado para a oração. Se nós estivermos agitados e cansados para a oração, o louvor a Deus não será tão perfeito. Nós precisamos estar com um espírito leve, né? Como nos diz a Santa Regra no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 20. Empregar toda a humildade e pureza de intenção para suplicar ao Senhor todas as coisas. Pureza de coração. Essa pureza de coração é a leveza da nossa alma, no nosso estado de espírito. Por isso, São Bento privilegia bastante a Estácio. Quando vamos rezar, nós fazemos um instante de silêncio, respiramos profundamente e entramos para a oração. Isso faz muito bem. Acho que eu já falei demais também. Angélica, irmã de Janira. Ficaríamos aqui até as laudes, né, irmã? De segunda-feira. Vamos embora, já entramos aí nas vigílias. Sim, nesse espírito de oração, rezamos, oramos e trabalhamos aqui, né? Irmão Bento, magnífica exposição sobre esse bloco litúrgico. Nós temos aqui bastante participação, eu acho que nem nós não vamos conseguir responder tudo hoje, então eu tirei algumas especiais. A irmã Janira está perguntando aqui se você tem escrito essa explanação, muito profunda e fundamental. Tenho. Vou mandar. Muito bom. A Ângela, que está aqui com a gente, citou uma frase de São Basílio: o Espírito Santo é quem nos faz criar intimidade com Deus. Sim, né? A Ana Lúcia, uma irmã que oblata também, lá do Rio Grande do Sul. Não pode haver oração cristã sem a ação do Espírito Santo, que unifica a igreja inteira, levando-a pelo Pai ao Filho. Sim. O irmão Rafael, que é de Niterói, Rio de Janeiro, oblato também,
É interessante que São Bento, numa quase autocrítica, diz que o próprio diretório litúrgico é fraco, dado que o saltério é dividido em uma semana, ao passo que os padres do deserto rezavam todos os salmos a cada dia. São 150 salmos. Na verdade, hoje nós temos algumas adaptações do esquema A, esquema A1, esquema B, esquema C. E aí cada mosteiro vai se adaptar a partir da sua organização, do seu modo de vida. Aí cada comunidade também de oblatos se organiza dessa maneira, né? Mas realmente 150 salmos em uma semana é bastante estar profundamente em oração para você completar o ciclo, né, dos 150 salmos em uma semana. Muitos mosteiros dividem em 2 semanas. Uhum. E a liturgia romana em 4 semanas. Sim. Bom, está aberto o microfone, gente. Quem quiser fazer comentários, fiquem à vontade. Angélica, irmã Angélica, Oi. está presente também, além do irmão Francisco, o Carlos Eduardo, que é nosso postulante. E também o irmão João da Cruz estava, agora há pouco, vi a carinha dele. Sim, ele estava, eu vi. Seja bem-vindo, irmão Carlos. O irmão João da Cruz, acho que ele está lá pelo Facebook. Parece que eu vi ele passando por aqui. Nos bastantes, tem a Mariângela, lá da Guatemala, está conosco. Seja bem-vinda, Mariângela. A nossa irmã aqui mesmo de Presidente Prudente, a Marisa Santiago, está sempre conosco. Marisa, a Valéria, lá do Rio de Janeiro também. Tem bastante gente aqui, lá do Sul. Termas de Ibirá, né, dona Maria Augusta? Termas de Ibirá. Gente, fiquem à vontade para comentários. Aqui na introdução da liturgia das horas, tem uma parte muito bonita, versículo 17, de súplica e intercessão, explicando um pouquinho dessa maravilhosa liturgia que nós fazemos, que nós seguimos. Na liturgia, além de louvar a Deus, a Igreja transmite a Ele os sentimentos e desejos de todos os fiéis cristãos. Mais ainda, pede a Cristo, e por Ele ao Pai, pela salvação do mundo inteiro. E essa voz não é somente da Igreja, mas também do próprio Cristo, já que as petições se fazem em nome de Cristo, ou seja, por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a Igreja prolonga aquelas preces e súplicas que Cristo expressou nos dias de sua vida mortal. Daí sua eficácia sem par. Desse modo, a comunidade eclesial exerce verdadeira maternidade para com as pessoas que deve conduzir a Cristo. Isso é muito bonito, né? Em pensar que a todo momento tem alguém em oração por nós. Porque a liturgia das horas, são várias horas do dia, e se a gente for dividir pelos fusos horários do planeta, tem sempre alguém em oração por nós. Como o irmão Bento disse, alguém no mundo vai receber essa graça, essa oração que a gente faz. Então, daí a importância de rezarmos em comunidade, ou mesmo naqueles momentos sozinhos, mas rezar, né? Eu tirei aqui algumas expressões. A liturgia é o zelo pela oração, nos traz zelo. A liturgia é uma reverência para com Deus. É o próprio Deus que está ali conosco. É a nossa mente
faz com que a nossa mente concorde com aquilo que dizemos. Os pensamentos são condizentes com as palavras. E isso é muito importante na nossa vida de oblatos, na vida monástica, né, irmã? Isso é muito importante. E que o Senhor abre sempre os meus lábios para que eu cante o vosso louvor. Essa deve ser a nossa primeira frase do dia. Que o Senhor abra os meus lábios para que eu cante diariamente o seu louvor. Sobretudo nos momentos de dificuldades. Como o irmão Bento disse, quando a gente está triste, o salmo é alegre. Quando a gente está alegre, o salmo é triste. E isso é justamente para manter a gente na base, para trazer a gente para a base, como o Dom Alexandre disse aqui. É bom estar lá em cima, mas a gente precisa descer constantemente, porque a nossa espiritualidade deve ser da base, né? Devemos olhar Deus de baixo para cima, e não de cima para baixo, porque aí estaremos querendo ser como Deus, e isso nos leva diretamente ao Éden. Ser como Deus é voltar diretamente para o Éden. E isso não está em nossa caminhada, né? A nossa caminhada está em ser humilde, manso e humildes de coração. Bom, tem mais alguma questão aqui entre nós? O pessoal está agradecendo bastante. Tem uma perguntinha aqui. Por que na regra de São Bento fala durante o inverno, em tempos de inverno? É uma questão bastante interessante, porque São Bento, lá no capítulo 8 da regra, ele comenta isso, né? Em tempo de inverno, isto é, de 1º de novembro até a Páscoa. Em consideração ao que é razoável, devem os monges levantar-se à 8ª hora da noite, de modo que durmam um pouco mais da metade da noite. Em tempos de inverno, aí a gente precisa entender a questão de que não havia uma medição de tempo como nós temos hoje. Primeira coisa que a gente precisa entender. Uhum. Né? Hoje nós temos muito bem definido os 60 minutos do relógio. Né? A questão do orológio, do grego, né? O tempo, a mensuração do tempo, era completamente diferente e se dava, obviamente, pelas estações do ano, pelo dia e pela noite. Então, nós temos o calender, né? O calendário. Né? E o calender é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. E como dia 1º de novembro aí é uma referência ao primeiro dia da semana, né? Provavelmente é o domingo, que é o dia que começa o ofício, é o dia do Senhor. E aí nós precisamos entender que os monges no inverno europeu, se levantavam por volta de 2 e 3 horas, né, da madrugada. Isso na nossa segundo o nosso modo de contar. Segundo o nosso modo de contar o tempo. Né? O tempo, na época de São Bento, era dividido em 12 horas do dia e 12 horas da noite. Só que tem uma diferença, porque no inverno você tem uma medição menor do tempo. No inverno, as horas da noite eram menores. As horas da noite eram menores. Né? Em torno de... as horas da noite eram maiores no inverno. De modo que 1 hora, isso com a nossa contagem do tempo, 1 hora é o que equivalia a 80 minutos.
Isso no inverno, as horas eram maiores, né? E no verão, isso era completamente diferente. E durante o dia, no inverno, porque se a gente pensar, no inverno, os dias são mais curtos, né? Os dias no inverno são mais curtos. Então, durante o dia, 1 hora era mais ou menos em torno de 40 minutos, porque o dia era mais curto. O dia é mais curto no inverno. E a noite, no inverno, como ela é mais longa, é mais prolongada, então você tem aí em torno de 80 minutos a hora, né? Então, no inverno, portanto, o monge dorme e descansa mais para rezar melhor. Por isso que São Bento faz essa referência do inverno. Ele vai fazer essa referência também do verão, né? Ele faz essa referência no verão. Como será celebrado no verão o louvor noturno, no capítulo 10. No capítulo 10. Então, quando ele coloca isso na regra, a gente precisa entender a medição do tempo naquele momento, a partir das estações do ano, a partir das estações do ano, né? E fazer essa mensuração, né? Fazer essa mensuração. Nós temos os monges cartuchos, que não seguem a regra de São Bento, a ordem de São Bruno. Os monges cartuchos, eles acordam de madrugada, meia-noite, 1 hora da manhã. Depois eles dormem novamente. Na regra de São Bento, é muito provável, pelo que a gente percebe, que os monges acordavam numa determinada hora da noite e eles não dormiam mais, iam para as lições, né? Ou depois de determinado ofício das vigílias, eles estavam à procura de novas lições, principalmente os noviços. Procuravam novas lições e se aprofundavam em novas lições, então não voltavam para dormir. Continuavam ali até as matinas. Era muito provável que isso acontecesse, né? Diferentemente de outras ordens, como os cartuchos, que acordam no meio da noite, fazem as suas orações, fazem as vigílias e depois retornam para o sono da madrugada. Bom, não podemos esquecer também que São Bento era da Umbria, da região da Umbria, da Itália, e lá as estações são diferentes. Em novembro, nós aqui estamos no verão e eles estão no inverno. Então, tem todo esse detalhe também. Bom, irmão Bento, já estamos bem adiantado da hora. Tem muitas questões, mas a gente procura responder durante a semana. As questões eu mando para você, irmão Bento, e a gente vai respondendo no particular de cada um. Senão a gente fica aqui realmente até as laudes. Muito obrigada pelo estudo, pela reflexão. Muito nos encanta e muito adiciona ao nosso conhecimento e fortalece a nossa jornada beneditina. Muito obrigada. Irmã? Para agradecer, né, ao irmão Bento, foi realmente muito profunda a explanação, parabéns, né? E assim, com muito conhecimento para nós, e realmente como, né, temos na regra aí, que você falou também várias vezes, é tão importante o Opus Dei, o ofício divino para nós, né? Nada antepor ao ofício divino, nada antepor ao amor de Cristo, né? Então, quanto mais nós estamos unidos aí no ofício divino, na oração das horas, nós estamos unidos ao próprio Cristo. Então, é muito importante para nós realmente essa vivência do ofício divino, de termos essa consciência realmente da importância que tem, né? De estarmos unidos a Cristo. Então, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe pela sua
grande contribuição conosco, né, nesse estudo, nesse aprofundamento do nosso conhecimento, para a gente poder ainda aprofundar mais na nossa vivência também. E aos demais também, muito obrigada pela presença, né, de estarmos juntos aí, e sejam sempre muito bem-vindos a esse momento. E até domingo que vem, né? Deus quiser. Sim. E vamos para a oração final, irmã? Hoje não temos nenhum sacerdote, né? Não tem, irmão Pacome precisou sair, teve compromisso. Não temos hoje. Então vamos pedir a proteção de Maria, nossa mãe, né? Como sempre rezamos nas completas, sempre a Salve Regina, né? A Ave Regina agora, tempo pascal. Vamos pedir o auxílio de Maria, ela que também nos ensina e nos ajude nessa caminhada de união com o Filho, né? Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Por intercessão de Maria, Nossa Senhora Aparecida, São Bento, o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, irmã. Mais uma vez, obrigada, irmão Bento. Obrigada a todos os irmãos oblatos e os convidados que estiveram aqui conosco. E aos que nos acompanharam pelo Facebook, Benedicite a todos. Até o próximo domingo, com a segunda parte do estudo desse bloco litúrgico com o nosso irmão Bento. Benedicite, até o próximo domingo.